Desejo de estarmos bem casados, de estarmos vivendo um casamento de qualidade na presença do Senhor, e eu quero glorificar o Senhor por isso, quero honrar minha esposa. Quero aproveitar, irmãos, para honrar também os irmãos, os casados. Uma das direções que o Senhor tem dado para nós como igreja é o cuidado, é o zelo com a família, é o zelo com o casamento. O diabo tem trabalhado incessantemente para atacar a família. As ideologias têm se articulado dentro dos poderes públicos para desfazer aquilo que Deus criou desde o começo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus quis expressar a si mesmo, a Trindade, Ele cria um homem e uma mulher, Ele cria uma família. Ele diz ao homem e à mulher: multiplicai-vos. E esse ano nós temos tido um trabalho muito forte com os casais, principalmente ali o sub-15, mas temos já orado e pensado em algo para atingir a igreja toda. E nós temos visto de maneira muito boa, a participação dos casais. Amém, casais? Parabéns para vocês. Vocês estão investindo em algo que o Senhor criou para ser bom. Amém? Diga aí para o teu cônjuge: Deus criou o nosso casamento para ser bom. Deus criou o nosso casamento para ser bom. Ótimo. Ótimo. Maravilhoso. Tem que ligar, né? Mais do que bom, né? Excelente. Isso é importante. Ajuda aqui o 84. Se você quiser ir passando aí, pode ser. Peguei uma água aqui para mim também. Eu não entendi, Vinícius, a história da água, viu? O que eles querem dizer? Você precisa de água. Chega a desidratar assim? Muita? Não é isso? Ah, bom, achei que era muita água. E aí, vai passar? Vai no manual mesmo. Glória a Deus. Enquanto nós esperamos, vamos abrir em Colossenses 4:6. Palavra do Senhor sobre nós. Diz assim a vossa palavra, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Senhor, mais uma vez nós oramos e pedimos graça sobre os nossos corações ao ouvir a Tua palavra, Senhor. Já te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu pela manhã. Pedimos que continues a falar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amados, eu quero trazer uma ministração sobre um assunto que é de suma importância em todo o casamento. Eu quero falar sobre o diálogo na vida do casal, e eu coloquei ali um spoiler: na conexão do alto. Um tempo atrás, nós ministramos a fundamentação para os irmãos. Se o Ioca puder passar o próximo slide. E nós identificamos 5
5 áreas principais no casamento. E é interessante que quando nós montamos essa lista, né, nós montamos meio que observando as áreas, né, importantes ali na palavra do casamento. E esses dias eu estava pesquisando e estudando sobre os motivos, os maiores motivos do divórcio no casamento, e justamente os motivos tocam essas 5 áreas, tá? Na vida do discípulo, amados, eu coloco aqui, não vamos falar sobre as 5 áreas, mas 5 áreas principais do casamento seriam os papéis bem definidos e praticados, tanto pelo marido quanto pela esposa. O papel do homem dentro de casa, o papel de uma mulher dentro de casa, o papel sacerdotal do homem e da mulher, o papel de discípulo, o papel de um adorador de buscar a presença do Senhor, o papel de um pai, o papel de uma mãe, papéis biblicamente bem definidos e praticados. Não basta nós sabermos, a casa edificada sobre a areia sabia das coisas, mas não praticava. Segunda área, não está em ordem de importância, tá? Mas são as 5 principais, seria o deixar pai e mãe. E é bom que se entenda que deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe, mas é encontrar uma distância que seja saudável, nem tão perto, nem tão longe, nem tão dependente, nem tão independente. Isso bem ajustado é uma bênção para os casamentos. Isso mal ajustado é um problema para os casamentos. Diálogo e comunicação eu coloquei entre aspas ali como a área mais poderosa. Por que eu coloquei como mais poderosa, irmãos? Porque ela pode moldar as outras áreas, amém? Amém. O diálogo, ela vai moldar as outras áreas. Área financeira, unidade e transparência, uma área que tem dado também muito problema por aí. O nosso conselho é que os casais tenham unidade nessa área, tenham todos uma só bolsa, tenham todos uma só administração, né? Não existe dinheiro do marido, dinheiro da esposa. E a área da intimidade sexual do casal, como Moisés disse ali, né? A área ali da bênção, né? Que nós podemos escutar. Mas hoje nós vamos falar de manhã, né? Essa parte da intimidade do casal vai ficar para antes do jantar, propositalmente. Mas nós vamos falar sobre a área do diálogo no casal. Amém? Pode voltar lá para a parte do diálogo no casal. Amados, antes da gente começar a falar aqui sobre esse assunto, né, eu uma vez descobri que pregar é se expor, de certa forma. Aquele que se dispõe a servir a igreja do Senhor, eventualmente vai se expor no sentido de abençoar. E um testemunho pessoal aqui sobre essa área, graças a Deus, um testemunho de vitória. Cadê minha esposa? Ô, minha linda, tá? É arrebatada. Faz tempo que ela mudou? Amém. Não vai se perder, hein? Pelo amor de Deus. Estava o vento te esfriando, meu amor. Depois a gente tranquilo. Amados, diálogo. Eu quero falar com os irmãos, diálogo sempre foi um desafio para mim. Tá? Eu não sou alguém muito extrovertido, eu não sou muito de falar, apesar de eu ministrar, apesar de eu pregar. Eu não sou alguém que conversa muito, né? Eu não sou alguém que fala muito. Às vezes eu chego das reuniões e a Rebeca pergunta assim: como é que foi a reunião? Foi boa. Foi boa, acabou. E acabou. Pensa, né? Tem 3 tipos de reunião: a ruim, a média e a boa. Acabou. Como é que foi? Foi boa. Né? E a mulher quer saber por que foi boa. Né? Como que foi boa? Né? Quem falou, quem pregou, quem cantou, O que falou? o que falou, com que roupa que estava frio, estava sol. Detalhes que nós temos de diferente. Já minha esposa, Rebeca,
bastante de conversar, né, meu amor? Ela fala bastante, ela usa com sabedoria as palavras. E, amados, faz 18 anos que nós casamos. E eu quero dizer para os irmãos que nós ainda estamos aprendendo a conversar. Amém? Amém. Eu tenho aprendido a falar mais. Eu tenho aprendido a me expressar mais. Eu tenho me esforçado nisso, em dar detalhes, porque eu sei que ela gosta. Ao mesmo tempo, tem dias que ela tem se esforçado também em servir o seu marido, né? E, amados, muito do que a gente vai conversar aqui fala justamente sobre isso, né? Nós temos personalidades diferentes, nós temos temperamentos diferentes. Eu acho impressionante como Deus faz as coisas. É muito mais comum nós encontrarmos casais, marido e mulher, que são muito mais diferentes entre si do que você encontrar casais onde um é igualzinho ao outro. Eu acho que Deus faz isso para continuar o trabalho de nos transformar em imagem de Cristo, porque se fosse tudo igual, não seria tão desafiador. Amém, amados? Quem é que percebe essa diferença ali no seu casamento? Levante uma mão, duas mãos. Enfim, o que eu percebo, amados? Não cai da cadeira não, Léo. Amém. O Léo levantou quase os pés. Amados, tem dias que eu preciso morrer um pouco mais. Tem dias que eu preciso tomar minha cruz, geralmente pela manhã, ali. É o tempo que nós dedicamos a esse momento de conversa. Eu não acordo muito feliz ou animado, digamos assim. Leva ali uns 30 minutos no download da alma até, né, eu me adequar à vida. E a Rebeca já acorda, mas é impressionante o barulho dela escovando o dente quando ela acorda. É uma máquina. Eu falo, calma, tá tudo bem. Acabamos de acordar, né? E aí de manhã é a hora que eu procuro morrer. Porque eu sei que ela gosta de conversar. E o horário do café é o horário que nós conversamos. Às vezes oramos juntos, às vezes temos um tempo ali de colocar os assuntos em dia. Tenho aprendido, amados, a não me esconder atrás do meu temperamento, da minha personalidade. E a Rebeca também tem aprendido a não se esconder atrás do seu temperamento e da sua personalidade. O que nós fazemos muitas vezes? Não, eu sou assim, né? O crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Irmãos, nós somos chamados a sermos transformados à imagem de Jesus, amém? Amém. Eu não sei como você nasceu, mas eu sei que assim como eu, você precisa ser transformado. E transformação, amados, é tomar a cruz. Tem dias que eu percebo que a Rebeca precisa falar e eu preciso ouvir. E eu sento e eu pego um café. Tá rindo, não? Tá rindo, né? Pega um café, 2 cafés, 3 cafés, Red Bull, 2 Red Bull. Meu Deus do céu, não vai acabar. 3 Red Bull para servir minha esposa, irmãos. Isso é adoração ao Senhor. Isso é amar a Jesus. Isso é tomar a cruz. Agora, tem dias também que, graças a Deus, ela percebe que eu preciso não ouvir. E aí eu falo para ela: não, hoje, pelo amor de Deus, né? Hoje é meu dia, né? Hoje é minha vez, né? Tem vez que ela chega para mim assim, amados, é 10 horas da noite, 10h30 da noite, e eu percebo que ela está agoniada assim, sabe, salivando para às vezes contar um problema para mim. E eu falo para ela assim: por favor, vai morrer alguém, já morreu, é sério que você vai falar? Não, é só um negocinho. Então, ora,
Criador, o Senhor dos céus e da terra. Porque, amados, ela tem uma personalidade que ela pode falar das coisas que ela dorme que nem uma pedra, bem pra caramba. Eu não sou assim. Se eu ouço o problema antes de dormir, eu demoro para dormir. Quando dorme tem pesadelo. Eu sonho o problema. Eu tenho pesadelo. Então ela também tem aprendido algumas vezes, né, amor? Graças a Deus, a também amar o seu marido morrendo para ela mesma. Porque se a minha cruz é ter que falar muito, a cruz dela é às vezes ter que conter as suas palavras. E nós estamos aprendendo a dialogar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amados, comunicação e diálogo, qual é a diferença? E aqui eu já quero começar com algo importante. Põe ali, ó, a comunicação, aquela verde. O que é a comunicação? É o processo de transmitir ou trocar informações, ideias ou mensagens entre pessoas ou até máquinas. Geralmente ela é unilateral. Uma pessoa fala, a outra apenas recebe. Exemplo, uma placa de trânsito. Eu fiz essa comunicação como se fosse uma placa. Um jornal, um comunicado numa empresa, em um ambiente público, um aviso. Geralmente, na comunicação, não há nenhuma verificação se aquilo foi de fato entendido. Qual que é o problema que nós temos enfrentado? Nós temos nos comunicado mais, amém? Às vezes por mensagens, e nós temos dialogado menos. O que é o diálogo? E qual é a diferença do diálogo para um comunicado? Ioca, bota aí o diálogo. O diálogo anterior é uma forma específica de comunicação que envolve troca mútua e ativa entre duas ou mais pessoas. Não é apenas falar, mas também escutar, responder, construir sentido juntos. Exemplo, uma conversa entre amigos, uma reunião, exige interação, escuta ativa, reciprocidade, abertura para compreender e ser compreendido. Resumindo, amados, eu costumo dizer que o diálogo, a comunicação, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que o outro entendeu. Amém? E aqui está um segredo já precioso para um casamento, que é um casamento para a glória do Senhor. A vida e a morte do casamento, nós vamos ver mais para frente, está nas palavras. E como deve ser o diálogo? Próximo slide, ó. Qual a diferença do diálogo para o comunicado? O comunicado só tem o conteúdo. Já falei o que eu tinha que falar. Não sei se vocês já ouviram essa frase infeliz. Já disse o que eu tinha que dizer. O que é isso, queridos? Só o conteúdo. Num diálogo nós temos o conteúdo. O que eu vou falar com a minha esposa? O que eu preciso falar sobre esse assunto? O que eu não preciso falar sobre esse assunto? O tempo. Quando eu vou falar com a minha esposa? Quando é o melhor momento? Trouxe aqui o exemplo do meu casamento. Para nós é de manhã. E muitas vezes à noite não é o melhor momento. Logicamente, quando é necessário, a gente conversa. O quanto eu vou falar? Uma coisa que eu tenho aprendido, amados, é que na multidão de palavras não falta transgressão. Nós não precisamos falar muito, nós precisamos falar o que é preciso. Amém? Não é o excesso de palavras que convence o teu cônjuge. Não é você falar, falar e falar e falar. Sabe, às vezes fale menos, fale com mais sabedoria, ore mais, de fato, para que o Espírito Santo possa fazer isso que as suas palavras não estão conseguindo. Cadência.
Eu falo e eu escuto. Quantos aqui já fizeram ou já viram por aí cursos de oratória? Já viram cursos de oratória? Aprenderam a falar? Eu nunca vi um curso de escutatória. Eu acho que tinha que ter. Acho que eu vou lançar um curso online ano que vem. Curso de escutatória. Aprenda a ouvir. Porque todo mundo quer aprender a falar. E diálogo não é somente a fala, é você aprender a escutar. Um tempo atrás eu estava na sala de aula, e aí uma professora ali de psicologia, eu não me lembro a matéria dela, acho que era fenomenologia. Certo aluno perguntou para ela assim: qual é a diferença da pessoa ir para alguém que é um psicólogo, alguém treinado em escutar, para ela desabafar com um amigo ou com uma amiga? E ela disse assim: ó, a diferença é que nós estamos treinados a ouvir. Eu falei: como assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar uma frase, e aí eu vou pedir para vocês aí, como se a gente estivesse numa mesa, vocês vão falar o que vocês falariam, né? E ela disse assim: eu gosto de queijo Minas, aquele queijo branco, redondo, né, do sítio. Aí ela pegou 3 meninas lá. Vamos imaginar que a gente está numa sala, numa mesa, e eu falo: eu gosto de queijo Minas. Você? Ah, eu também gosto. Nossa, eu amo queijo Minas. Você, outra menina: ah, eu já não gosto tanto, eu prefiro outro tipo de queijo. Eu tenho alergia à lactose, não sei o que, quando eu nasci, papapá, então quando eu como queijo, me pipoca tudo, parari, parará. Aí você: ah, eu gosto, mas eu prefiro queijo com goiabada. Aí a professora falou assim: vocês ouviram o que aconteceu, classe? A classe falou: ouvimos. Aí ela falou assim: com todo respeito às 3 meninas que eu chamei aqui, vou perguntar para a classe, eu perguntei alguma coisa para elas? Não perguntou. Ela só falou: eu gosto de queijo Minas. E qual que é o nosso problema? Nós estamos ouvindo o outro, já preocupados no que a gente vai falar. E aí uma pessoa treinada a escutar, quando ela fala: eu gosto de queijo Minas, você gosta? Gosto. Desde quando você gosta? Ah, gosto desde pequeno. Ah, quando você começou a comer queijo Minas? Ah, eu comecei quando eu era lá no sítio da minha avó. Como é que era o teu relacionamento com a tua avó? Ah, meu relacionamento com a minha avó era muito bom. É uma escutatória treinada. O marido e a esposa, queridos, precisam aprender que quando o outro está falando, eu não estou pensando no que eu vou responder, eu estou prestando atenção no que ele está falando. Amém, casais? Não sei se isso acontece com vocês, mas em casa às vezes nós temos problema nessa cadência, né? E nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Lugar aonde eu vou falar, né? Às vezes você está em público, não é lugar de você falar as coisas. Às vezes você está com pessoas na mesa, não é lugar de você tratar assuntos. É tão ruim quando a gente está saindo com as pessoas e começa, às vezes, discussões, não fica um clima legal. Então diálogo tem que ter lugar. Entonação, qual tom de voz eu devo usar? Sentimento, qual emoção eu transmito? Retorno, eu fui compreendido? Não sei se os irmãos se lembram, mas muitas vezes Jesus, ao pregar para os seus discípulos, no final perguntava: vocês entenderam o que eu falei? Compreenderam o que eu disse? Compreenderam o que eu fiz? O que Jesus está fazendo? Jesus está aprendendo a dialogar, e o diálogo existe essa preocupação. Nós precisamos, amados, aprender essas habilidades. Diálogo exige habilidades. Amém? Próximo slide. Falar sobre a morte e a vida. O que a palavra diz a respeito do uso das palavras? Provérbios 12, 18. Não precisam abrir, acho que conseguem ler ali, ou se quiserem abrir também. Diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada,
que quer dizer? Não é um adjetivo bom aqui, ainda que se refira à espada, mas é um adjetivo em relação a ferir. Mas a língua dos sábios, ela é medicinal. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, ou em outras traduções, aquele que sabe usar, comerá do seu fruto. Eu quero dizer aos irmãos algo muito poderoso. A morte e a vida do nosso casamento, ou a qualidade ou a falta de qualidade do nosso casamento, amados, está na qualidade dos nossos diálogos. Amém? Amém. A morte e a vida, a bênção e a maldição, a doença, a lesão ou a cura. Eu posso curar a minha esposa com as palavras que eu uso para falar com ela, mesmo que às vezes o assunto seja tenso. Agora eu posso ferir a minha esposa com as palavras que eu falo para ela, muitas vezes mesmo que o assunto seja bom. E infelizmente nós temos errado muito no uso das palavras marido com mulher, mulher com maridos. Nós tratamos bem a visita, nós tratamos bem o de fora, nós servimos o de fora com a melhor das refeições, com o melhor dos talheres, com o melhor das taças, com as melhores palavras, com a melhor educação. E às vezes a esposa, você tirou ela da casa dela e trouxe para viver com você, não está sendo tratada com esse carinho que deveria, ou vice-versa. Palavras são bálsamo, palavras animam, palavras exortam para melhor, palavras curam, mas palavras também matam, palavras desanimam. Quantos casamentos muitas vezes estão num momento de desânimo, e aí você senta ali e em pouco tempo de conversa você percebe o mau uso das palavras continuamente, constantemente, dia após dia. Aquilo vai gerando uma carga emocional negativa. Mas o Senhor não quer isso, amém, amados? A palavra do Senhor para nós foi que Ele vai mexer a terra do nosso casamento esses dias, amém? Amém. Como é o nosso falar? Pode colocar o primeiro laranja. Qual é a instrução de Deus sobre o nosso falar, casais? A vossa palavra seja de vez em quando agradável, aí está escrito. A vossa palavra seja sempre agradável. Eu comentei com os irmãos, que eu tenho morrido a cada dia e aprendido a morrer, porque muitas vezes quando a gente não quer conversar, nós não usamos as mesmas palavras. Mas eu olho para a palavra e a palavra me diz: André, a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amados, muitos de nós erramos ao ler Efésios 4:29 e relacionar a palavra torpe somente a palavrão, que também é palavra torpe, amém? Não estou dizendo aqui que palavrão não é uma palavra torpe. Aliás, nós como povo de Deus precisamos ter um linguajar santo, sadio, dentro de casa, fora de casa, nos negócios, com os amigos, com os irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas, amados, o que é uma palavra torpe além do palavrão? É toda palavra que não é boa para promover
edificação. É toda palavra que não gera graça aos que a ouvem. Portanto, num casamento, portanto, num diálogo, algo precisa ser filtrado. O que eu vou falar, a maneira como eu vou falar, o tom de voz que eu vou usar, vai gerar edificação? Vai gerar graça? Eu me lembro quando pequeno, tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e muitas vezes nós brigávamos, muitas vezes, não foram poucas vezes. E aí, nesse brigar e nesse discutir, a gente chegava para o meu pai e minha mãe, que inclusive estão ali, e falava assim: mas eu estou com a razão, porque ele fez isso. E o que você falou para ele? Eu falei isso. E aí meu pai falava: você acabou de perder a tua razão. Você estava com a razão, você perdeu a razão. Muitas vezes volta naquela lá ioca do diálogo, do tom de voz. Muitas vezes no falar demais, muitas vezes por falar algo num lugar onde não devia, muitas vezes pela entonação de voz que você usou, muitas vezes as palavras que você usou. Pode voltar na lágrima de ioca. Então, o que é a palavra torpe, amados, é quando nós usamos palavras no casamento que não está promovendo edificação, não está promovendo melhora, não está promovendo ajuste, está só promovendo briga. Muda a estratégia, muda as palavras, muda o quanto tem falado, muda o tom de voz. Não está gerando graça aos que a ouvem, pelo contrário, muitas vezes está gerando desgraça. E aí nós precisamos entender que não é só ter razão no que fala, mas eu tenho razão no que eu falei, porque ela pegou o cartão de crédito, e ela foi na Renner, e ela foi no Magazine Luiza, e ela foi no Carrefour, e ela entrou na internet, e papapá. Não tenha dúvida que isso não é de Deus, irmãs e irmãos. Não tenha dúvidas. Consumismo, gastar mais do que ganha, não tenha dúvidas. Mas aí você vai ver o marido, e aí, como é que você lidou, querido, com essa situação? Eu falei que ela é igual a mãe dela. Eu falei que ela não tem noção das coisas. Eu falei que isso, eu falei que aquilo. Aí você fala: meu Deus, era um problema só, virou 2. Era só uma conversa simples, pegar o cartão, às vezes é uma atitude mais física do que espiritual, quebrar o cartão, falar: não passa mais, ajustar aquilo com graça, com sabedoria, com edificação. Mas o jeito que a gente está lidando com as coisas vai atrapalhando tudo. Efésios 4:31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Amados, casa de discípulo de Jesus não é casa de gritaria. Amém, amados? Amém. Quem sobe o tom de voz geralmente está perdendo um argumento. Quem começa a subir tom de voz geralmente está perdendo um argumento, está perdendo a sua razão. A amargura, se há problema com a amargura, tivemos um encontro de cura da alma, vai tratar isso na cruz, querido e querida. Vai procurar um discipulador, uma discipuladora, vai procurar irmão de confiança. Ira, cólera, gritaria, blasfêmias, mentiras, malícia, seja tirado do meio de vós. Amém? Quando eu olho para Jesus, amados, eu quero
ser transformado à imagem de Jesus. Tem um salmo lindo, não me lembro aqui qual o endereço dele agora, mas é um salmo messiânico que diz a respeito de Jesus: nos seus lábios extravasou a graça. O que tem extravasado dos nossos lábios? Falar é temperado, ele não é de qualquer jeito, ele é sábio, ele é santo, ele é edificante, ele transmite graça aos que ouvem, ele é verdadeiro, o sim é sim, o não é não, ele traz cura e não machuca, ele não é em excesso. Próximo slide, Ioca, vai apontando para aquele que vai nos ajudar nesse processo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Vamos ver juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. O que isso tem a ver com diálogo? Tudo a ver. O que é fruto? É aquilo que nasce, é aquilo que sai. A palavra diz que as nossas palavras, nós falamos aquilo que está cheio o nosso coração. Falar é fruto. Falar amoroso, falar alegre. Mas aqui eu quero falar sobre um detalhe interessante. Casais, tomem cuidado em não fazer da mesa de vocês, da casa de vocês, um lugar de só conversar notícia ruim, de só conversar de problema. Eu sei que nós temos problemas, eu sei que nosso país tem problemas, eu sei que o governo do nosso país é um problema, eu sei que se nós olharmos para fora, você vai ter problema para falar, mas por favor, fale um pouco de coisas alegres, fale um pouco de coisas boas, fale um pouco de coisas legais, fale um pouco de coisas leves. Às vezes eu saio com a Rebeca e a gente tem que fazer um combinado. Olha, a gente não vai conversar nessa noite sobre problemas, nem nosso, nem de igreja, nem de empresa, nem de governo, nem dos filhos. E aí no começo a gente fica um olhando para a cara do outro. E agora? Falar do quê? É treino, amados, porque nós estamos acostumados a só falar de problema. Não, mas aí vai surgindo, não sei o que, olha que legal aquilo, o Apolo fez isso, aquilo. Amém. Silêncio que grita, amém, glória a Deus. Vai tentar falando sobre a falta das palavras também, que também é prejudicial. Mas eu quero dizer para os irmãos que no começo é difícil nós não falarmos de problema, mas amados, com o tempo flui, você aprende, você treina a falar sobre coisas que promovem alegria, que promovem paz. Outra coisa que precisamos no diálogo, longo ânimo. Eu disse aqui aos irmãos, eu expresso a minha longanimidade ouvindo a minha esposa, fruto do Espírito Santo. O que eu preciso? Ser cheio do Espírito Santo. Benignidade, bondade, fé, mansidão. Quantos aqui percebem uma dificuldade nessa parte de mansidão? Eu às vezes olho para Jesus e Jesus falando: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Eu falo: Jesus, eu acho que o único ser manso e humilde mesmo, de fato, em essência, é o Senhor Jesus. O resto é amansado. Jesus é manso, eu sou amansado. Amados, nós precisamos ser amansados. Amém, ovelhinhas de Jesus? Nós às vezes ficamos meio bravos, quer dar umas cabeçadas no outro, quer dar umas palavras feias um para o outro. Então assim,
Entenda que você precisa, irmão, e eu não falo só com os homens, não. Tem umas mulheres que é braba, ardida, que precisa também ser amansada pelo poder do Espírito Santo. Não é para cutucar o marido e a esposa do lado. Domínio próprio. Uma das coisas que nós temos aprendido a praticar no falar, né? Porque o que eu falei, queridos, falar e dialogar é você falar e escutar, né, amor? Às vezes eu falo com meu amor, pera um pouco, você já falou, agora é minha vez. Pera um pouquinho, querida, você já falou, falei. Então, mas isso. Ah, mas pera um pouquinho, você já falou, agora é minha vez. Nós temos praticado isso, amados, e isso aqui precisa de domínio próprio, porque tem gente que está doida para falar. As palavras estão aqui, ó. Respira fundo, querido. Respira fundo, querida. Espera o teu cônjuge terminar a frase dele. Presta atenção no que ele falou. Às vezes ele falou que ele gosta lá do queijo Minas, e você já está preocupado em falar que você não gosta, que você tem intolerância à lactose, que você tem trauma com isso. Ele só falou que ele gosta do queijo Minas. Amém, amados? Domínio próprio. Se nós praticarmos isso aqui, amados, eu não tenho dúvidas que o quilate do nosso casamento vai melhorar absurdamente. Amém? Eu quero expressar no meu dia a dia com a minha esposa e também com os irmãos, mas o assunto aqui é com o casamento. Eu quero expressar mais amor, mais alegria, mais paz, mais longanimidade, mais benignidade, mais bondade, mais fé, mais mansidão e domínio próprio. Amém? Qual é o grande problema disso, amados? Eu trouxe aqui algumas informações sobre casamento, e eu acredito sinceramente que tudo aquilo que eu falei aqui não seja muito novidade para os irmãos, né? Trouxe aqui algum versículo aí da Bíblia 2.0, né? A Bíblia é a mesma, sabedoria milenar. Quem é o entrave de tudo isso? Eu vou falar por mim e pelo meu casamento. Pode passar aí, ó. Eu não tenho um espelho aqui para dar para cada um. Tem aí um óculos azul e um vermelhinho que vai ser usado em outra dinâmica. Mas eu estava meditando nessa palavra. Poxa vida, se tivesse um espelho seria bom. Por quê? Porque nós veríamos o nosso principal entrave. É o Adão velho de cada dia. Sinceramente, às vezes a gente está observando casais e conversando com casais e ajudando casais, e às vezes se ajudando também, né, Dani? Eu ajudo, Dani ajuda muito a mim e a Rebeca, e nós ajudamos eles também. E aí a conversa que surge é que a culpa de todas as coisas é do Satanás, é do coitado do capeta. Coitado não, né? Porque ele nos dá trabalho, né? Mas sinceramente eu percebo que tem situações que está falando, é culpa do diabo, é culpa do diabo, é culpa do diabo. O diabo está do lado ali e fala assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Eu não fiz nada. Os demônios estão tudo para o outro lado, está tudo trabalhando em outra seara lá. Na maioria das vezes, amados, não sei a porcentagem, mas o principal problema dos nossos erros no diabo não é do diabo. Amém? Amém? Aí, como dizia o João, o que eu preciso? Eu preciso morrer. Eu até mudei o nome aqui, eu coloquei precisamos ir à cruz. Eu tinha colocado nós precisamos de morrer. E aí eu estava vendo os slides, a bola passou assim, eu falei, nossa pai, como assim? Vocês precisam de morrer? Que negócio é esse? Não, calma filho, é morte do velho homem. Gálatas 2:20,
já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Amados, a solução mesmo para o nosso casamento, eu estou aqui falando para vocês como alguém que está terminando um curso de psicologia, eu estou no 5º ano. Sinceramente, não há nada mais cirúrgico para um casamento do que a cruz, do que tomarmos nossa cruz. Não tem curso de psicologia, não tem terapia, não tem curso de coaching. Eu não sou contra nada disso, só contra o coaching eu sou um pouco contra, mas não tem nada, não tem remédio que vai substituir a presença do Espírito Santo na vida do casal. Amém? A nossa nova vida, amados, não é a nossa velha vida melhorada, mas a nova vida de Cristo substituindo a nossa velha vida. Amém? Não é uma vida melhorada. Às vezes, uma vida substituída. Às vezes eu recebo, me perguntaram: André, você é reformado? E eu disse: não. Como assim? Eu precisei nascer de novo. A reforma não dava jeito em mim. Não tem reforma do Adão, não tem reforma da Eva. Não é o André melhoradinho, é o André morto. Não é a Rebeca um pouco melhor do que era, é a Rebeca tomando a sua cruz. E quando nós tomamos a nossa cruz, o nosso velho homem irado, amargurado, tenso, nervoso, fica lá crucificado. E quando ele fica crucificado, quem vive em nós, amados? Cristo vive em mim. Cristo não é amargurado, amém? Cristo não é irado, Cristo não é alguém nervoso, Cristo não é alguém que fica com gritaria. Quando Cristo vive em mim, quando Cristo vive na esposa, nós dialogamos segundo a vontade do Senhor. Então, o primeiro conselho nessa parte aqui que eu dou aos casais: não desça da cruz. Amém? Diga ao seu cônjuge: não desça da cruz. Fica lá, pregadinho. Pega mais martelo, mais prego, querido. Não desce não. Todas as vezes que eu desço da cruz, amados, eu tenho que voltar pedindo perdão para meio mundo. Me perdoa, falei que não devia, olha, desculpa, esqueci. Eu tenho que voltar para a cruz, é mais difícil. É melhor não descer. É melhor mortificar a carne. É melhor você, assim como eu, se esvaziar daquilo que é nosso, daquilo que não é de Cristo, amados. Nós somos todos iguais. Viemos todos do mesmo buraco, do mesmo problema. Viemos todos da queda. Não tem Adão melhor, Eva melhor. É cruz. E para finalizar, no último slide aí, ó, eu quero trazer uma palavra aqui que, amados, para o meu casamento, essa palavra é uma palavra rema. Vamos abrir em Atos 2. Eu vou trazer uma palavra que pode parecer que não tem a ver com casamento e diálogo, mas eu tenho aprendido muito que tem. O que acontece em Atos 2?
Se nós lermos a partir do versículo 5, o que está acontecendo ali? A festa de Pentecostes. Os irmãos que conhecem a palavra sabem que ali ocorria esse encontro dos judeus. E diz a palavra que tinha gente de todo lugar do mundo. Diz aqui: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. E correndo aquela voz, os irmãos haviam sido batizados e cheios do Espírito Santo, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua materna? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas maternas falar das grandezas de Deus. Não sei se acontece com os irmãos, mas às vezes acontece na minha casa de eu estar falando uma coisa e a Rebeca vem e fala a mesma coisa, e a gente está concordando num assunto e quase discutindo. Não sei se acontece isso com vocês, mas eu estou falando, é isso que eu estou falando, eu também estou falando isso, também estou falando, não é possível, a gente está falando a mesma coisa, é verdade. Quando isso acontece em casa, nas vezes plural que isso acontece, eu tenho olhado para a Rebeca e falado assim: olha, nós precisamos orar mais e nos encher do Espírito Santo. Por que eu falo isso, amados, usando essa passagem de Atos 2, 9 a 11? A palavra diz que estavam ali todas as nações da terra. Amém? Atos 2, 5. Todas as nações e línguas da terra. Todas as nações que estão debaixo do céu. E ela diz que todas aquelas nações, todos aqueles homens, todos aqueles dialetos, todos aqueles estavam ouvindo falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Amém? Eu pergunto para os irmãos: quem era o Google Tradutor dessa conversa? Quem? O Espírito Santo. Quem era o tradutor da sintonia da conversa? O Espírito Santo. Então muitas vezes eu percebo que o que está faltando na minha casa é eu pegar minha esposa e ter um tempo diante do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos falando as mesmas coisas, mas eu estou em AM, ela está em FM. Eu estou num canal, ela está no outro. E pela graça de Deus, isso não é mais um mistério para nós. Nós já descobrimos, amados, essa ferramenta poderosa. Nós paramos o que nós estamos fazendo e nós começamos a orar mais diante do Espírito Santo. E eu quero testemunhar mesmo, encorajar os irmãos. Isso tem abençoado a minha casa, irmãos. É interessante que quando a gente está alinhado com o Espírito Santo, ainda que a gente discorde no assunto, não há discussão. Ainda que eu esteja falando A e ela esteja falando B, se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós ouvimos um ao outro falar na nossa própria língua. Ele nos traz entendimento sobrenatural. E é isso que nós precisamos sobre as nossas casas: um entendimento sobrenatural. Somos diferentes. Temos corpos diferentes, hormônios diferentes, personalidades diferentes, temperamento diferente. Um veio de uma família, outro veio de outra família. Às vezes um veio de uma cidade, outro veio de outra cidade. Cultura diferente,
falamos, entre aspas, muitas vezes o mesmo português, só que falamos línguas diferentes. Só que graças ao Senhor Jesus nós temos solução para isso, amados. Nós temos o Espírito Santo, amém? Nós temos o tradutor. Nós temos aquele que nos conecta numa estação acima do natural. E muitas vezes ali, com pouco falar, as coisas se desenrolam, as portas se abrem, o orgulho cai por terra. Muitas vezes ele está conversando e nesse orar, nesse parar, o Espírito Santo toca o nosso coração. E algumas vezes eu chego para a Rebeca e falo: me perdoa, eu errei. E às vezes ela fala: olha, me perdoa, eu errei. E temos aprendido, né, a fazer isso cada vez mais rápido, graças a Deus. Não temos postergado pedido de perdão. Mas eu não quero dizer aos irmãos, amados, como se isso fosse uma qualidade minha ou da Rebeca. Na verdade, nós temos aprendido a morrer. Nós temos aprendido a tomar nossa cruz. E a primeira palavra que o Senhor quer trazer para nós, amados, nessa manhã, para os casais, é que nós precisamos nos esvaziar e nos encher da presença do Espírito Santo. Menos de nós, mais de Cristo. Menos da nossa razão. O Senhor teria razão em nos mandar ao inferno, porque nós estávamos em pecado. Ele foi misericordioso com a gente. Eu queria chamar os casais a terem um momento, 5 a 10 minutos de oração, você e o teu cônjuge. E nessa oração, amados, nesse tempo, eu quero que vocês tenham um tempo juntos, buscando pelo Espírito Santo, amém? Impondo as mãos um no outro, marido na esposa, esposa no marido, profetizando vida do Espírito Santo. Um tempo de cura, um tempo de quebrantamento. Eu creio que o Senhor já está nos gerando isso desde a primeira palavra liberada. Um tempo de mudança, queridos. Um tempo de arrependimento. Tempo da gente falar: olha, eu não estou acertando, eu não estou conseguindo acertar, me perdoa. Eu entendi o que eu preciso, e o que eu preciso não é melhorar, o que eu preciso é tomar a minha cruz, é me esvaziar da minha carnalidade, é me esvaziar dos meus direitos, é me esvaziar daquilo que eu fico usando como desculpa, como muleta. Joga a muleta fora, irmão, joga a muleta fora, irmã. Deixa o Senhor conduzir o teu casamento sem muletas. Não é para andar mais, não é para andar mancando mais. O Senhor está curando aqui casamentos coxos, casamentos deficientes, casamentos que estavam presos. O Senhor está fazendo isso, amados. Mas Ele faz isso através do Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Poderoso, o Espírito Santo é poderoso. Nós somos difíceis, mas o Espírito Santo é poderoso. Nós somos duros, mas o Espírito Santo vem para amolecer os corações. E se hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor, eu creio que o Senhor está falando aqui nessa manhã: não endureçais os vossos corações. Aleluia. Casais, vamos orar uns pelos outros.